Por que o brasileiro não reage? Ou para pensar em quanto Simplesmente não reage. Você já parou para pensar em quanto imposto a gente paga? Taxa de 92%, ICMS em cascata, taxa de iluminação pública, mesmo para quem mora em lugar sem poste, IPVA, multas, licenças, registros, burocracias infinitas, muita coisa mesmo. E se você tenta fugir um pouco dessa realidade, o Estado vem atrás de você. Fiscalização, confisco e até prisão. A real é que o brasileiro é extorquido por todos os lados, no bolso, no tempo, na dignidade, mas diante de tudo isso, a pergunta é, o brasileiro é um povo dócil? Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, porque, é realmente Eu acho que a gente é dócil porque a gente é burro. a ser tão ridículas como a da Shopee, que não é incomum eu ficar pensando nessa pergunta. Será que somos um povo manso? E a Vocês acham, resposta chat, é que que a sim. gente é um povo manso? Hoje em dia, nós trabalhamos metade, quer dizer, esse dado é um pouquinho desatualizado, né? Então, provavelmente trabalhamos mais da metade do ano só para pagar imposto. Ou seja, metade do seu ano é jogado no lixo. roubado. Engolimos filas em Pra hospitais, a sustentar luxo de um monte de político vagabundo. educação é péssima, segurança nem existe, né? E o pior é que o povo brasileiro ainda agradece. Eu vejo muita gente reclamando, só que quando elas reclamam, é pedindo por mais Estado, mais verba pra educação, pra saúde. Ô, nojeira. Imagina defender o Estado, chat. Mais intervenção estatal, mais burocracia, e quase ninguém levanta a voz contra a raiz do problema, que é o Estado. Mas será que sempre Vocês ali no vídeo. foi assim? Ok, dessa vez Vocês e o pessoal do YouTube que não se inscreveu no canal ainda e que não deixou um comentário no vídeo. a resposta é não. O brasileiro já foi. Opa, Será deixa eu que voltar. sempre foi assim? Ok, dessa vez a resposta é não. O brasileiro já foi muito menos conformado com a opressão estatal. A história brasileira tá cheia de momentos em que o povo brasileiro não aceitou passivamente a exploração, a coerção estatal. Por exemplo, em 1684, no Maranhão, a revolta de Beckman foi uma resposta direta ao monopólio comercial e à carestia imposta pela Companhia de Comércio do Estado. O povo revoltado tomou o controle da capital e exigiram o fim dos abusos. Bom, não tiveram Naquela época as pessoas ainda tinham esperança. Hoje as pessoas sabem que a única saída pro Brasil é o aeroporto. sorte, foram retaliados, mas mostraram que havia limites. Bom, não tiveram sorte, foram retaliados, mas mostraram que havia Viu só? limite. Agora, em É por isso que ninguém 1660, faz no nada. Rio de Janeiro, aconteceu a menos conhecida, porém significativa, Guerra Civil da Cachaça. Sim, exatamente, onde o cachaça? povo se rebelou contra o controle da Por coroa causa de sobre a produção da bebida e contra, olha só, o Uau. aumento de impostos. Pulando para 1720, em Minas Gerais, E tivemos hoje tem vagabundo defendendo que cobrem impostos. revolta Você é tão adestrado. Uma parte tá adestrada. E a outra parte já perdeu a esperança. Só quer trabalhar em paz e não ser preso. E ir embora. de Vila Rica, quando a população. Pulando para 1720, em Minas Gerais, tivemos a revolta de Vila Rica, quando a população se rebelou contra as casas de fundição criadas para garantir a cobrança do quinto, que seria 20% de imposto sobre o ouro. Foi daí que surgiu o quinto dos infernos. Era exatamente isso, um quinto de Sério? imposto que você pagava e era o imposto dos infernos. Surreal você pensar que se revoltaram por causa de 20% de imposto. Hoje em dia a gente 20%. paga no mínimo o dobro e ninguém tá nem aí. Faz o L. Enfim, Faz o o Estado L. queria mais e o povo reagiu. É tipo quando as pessoas quebraram tudo dizendo que não era pelos, sei lá, 20 centavos na época E em 1789, com do aumento da passagem de Enfim, ônibus. o Estado queria mais e o povo reagiu. E em 1789, com base nessa mesma insatisfação, nasceu a Inconfidência Mineira. Um grupo de homens tentaram declarar independência de Minas Gerais. Pois é, Minas Gerais já quis virar um Independência. país próprio, se separado O Sul é meu dos país? Tiradentes, você já deve ter ouvido falar dele, foi o único que não traiu seus companheiros e ele acabou sendo morto. Mas a sua morte virou um símbolo da luta por liberdade. Inclusive, a bandeira de Minas Gerais, com o lema em latim Libertas, que será também... Perdoe a pronúncia, não sei falar latim. Bom, essa frase escrita na bandeira de Minas Gerais significa liberdade ainda que tardia. E é uma herança direta Uau. desse espírito de resistência. Minas Gerais é o único estado brasileiro que estampa a liberdade na sua própria bandeira, na sua identidade visual. Bom, agora pulando para o Caras Rio bons. Grande do Sul, em 1835... Hoje a população briga por político, briga entre o
Dilúvio e o meteoro. 5 começou a Revolução Farroupilha, que foi uma luta contra os impostos abusivos sobre o charque e a centralização imperial. Os gaúchos chegaram até a formar a República Rio-Grandense. Sim, exatamente. Os gaúchos conseguiram se separar do Merdil por 10 anos. Bom, infelizmente foi só isso, né? Eles voltaram a fazer parte do Bostil. Então, quando a gente para pra analisar e perceber que já teve vários movimentos no Brasil contra impostos abusivos, podemos chegar à conclusão de que, sim, o brasileiro já teve fogo no sangue quando o Estado passava dos limites. Mas desde 1800. Acabou se perdendo. Mas peraí, antes da gente continuar, eu queria dizer que se tem uma coisa que muita gente elogia é minha edição. Você pode ver por esses comentários que estão aparecendo na tela. Porque, claro, uma boa edição faz muita diferença no vídeo. Então, se você quiser aprender a editar vídeos igual os meus, eu te apresento meu curso Editor Fabuloso, onde eu vou te ensinar a editar do básico até o avançado. Olha, e entrando pelo link da descrição ou usando o cupom FAZOL, você consegue até 50% de desconto. Ô, chat, na moral, vocês podiam comprar esse curso mesmo, né? E aprender e editar pra mim de graça. O pagamento ia ser obrigada. Porque eu sou pobre, gente. E bora aprender a editar. Recado dado, agora vamos voltar pro tema do vídeo. Tá, ok, aí chegamos em... Ô, sério? Esses dias eu fui... Galera, editar vídeo dá dinheiro, tá? Tô quase abandonando as lives. Esse dia eu fui conversar com o editor pra editar umas gameplays de Resident Evil e outras. Cara querendo me cobrar 380 por 30 minutos de vídeo, cara. Nossa, eu quase me... Aquele dia. Em outra pergunta, como... Porra! Sabe quanto tempo demora pra ganhar 380 reais, meu filho? Você quer ganhar isso por um vídeo de 30 minutos? Que era literalmente só fazer os recortes, assim, das coisas... que não eram interessantes, né? Dor. Que ficamos mansos desse jeito. Fomos domesticados aos poucos. O Estado simplesmente trocou a violência pela doutrinação. A escola pública passou a ensinar que o governo é nosso pai protetor. A mídia se tornou porta-voz do sistema. Os políticos criaram um teatrinho ali de oposição controlada e, com a expansão do assistencialismo, muitos brasileiros passaram a viver de migalhas estatais. Bolsa isso, auxílio não sei o quê. E com isso, passaram a defender o sistema que os mantém dependentes. Porque agora é Lula, o maior presidente da história do Brasil. Lula! É óbvio que o cara que recebe o Bolsa Família nunca vai criticar o Estado, porque é o Estado que paga o auxílio vagabundagem dele. É claro que o adolescente vai... Esse cara rodou na timeline do Twitter por uns 3 meses seguidos. Sair da escola pedindo mais Estado porque ele foi ensinado isso a vida inteira. O professor dele martelou isso tanto na cabeça dele Vocês viram, gente? O Lula comprando... o voto dos adolescentes. Mais Estado porque ele foi bizarro, né, cara? Ensinado isso a vida inteira. O professor dele martelou isso tanto na cabeça dele que agora é uma verdade. Você precisa de cada vez mais Estado. Tá, ok. Mas será que foi só os brasileiros que ficaram mansos? Cara, pior que não. Esse fenômeno acontece em outras partes do mundo. A Europa, por exemplo, tem alguns países ali que trocou a liberdade por segurança. E acabou ficando sem os dois, né? É o que acontece toda vez que você troca a liberdade por segurança. É bizarro você pensar que países cheios de história revolucionária agora se curvam a qualquer decreto em nome do bem comum. Até nos Estados Unidos, apesar dos americanos terem essa ideia bem forte de liberdade, vimos um avanço bem grande do politicamente correto e várias agendas tomando força. Mas, pelo menos, no caso dos americanos, lá ainda há resistência. Ainda existem grupos que protestam, estados como Texas e Flórida lutam bastante contra esse crescimento estatal, e lá, pelo menos diferente do Brasil, a liberdade de expressão ainda tá no discurso público. As pessoas lá falam da liberdade com orgulho, ao contrário daqui do Brasil, onde a passividade virou cultura. O brasileiro se conforma, zomba da própria miséria e defende seu opressor, e isso é um grande problema também, porque além do Estado crescendo, tem as pessoas que defendem, tem essa mentalidade de escravo que foi plantada e regada durante décadas. Eu fico triste quando eu penso que estamos na era da informação, na era da tecnologia, onde temos conhecimento livre, qualquer um pode aprender sobre temas diversos, economia, história, matemática, mas seguimos apáticos. Mais triste ainda é pensar que o brasileiro, atualmente, hoje em dia, mata pessoas por futebol, mata o vizinho por uma discussão boba, faz todo tipo de absurdo por motivos bestas
bestas, mas simplesmente não reage ao Estado que suga sua vida todos os dias. E assim, eu preciso explicar que o Estado não rouba só o seu dinheiro, não é só o seu imposto ali, é seu tempo de vida. Se você trabalhou 1 hora da sua vida pra ganhar R$10, Cara, eu acho que muito disso é por causa do Xandão. e desses 10 você pagou 5 de imposto, significa que o Estado Vocês lembram do Popcorn e Ice Cream Sellers? roubou meia hora da sua vida. Então, infelizmente, a verdade é que sim, somos um povo domesticado, até demais. E eu acabei de lembrar que não faz nem muito tempo que teve o caso da Quênia. Lá aconteceu justamente o que acontece aqui no Brasil todo santo dia. O governo queria aumentar impostos, só que o povo foi pra rua. O povo não deixou barato, fizeram pressão, manifestações, até que Cara, imagina brigar por causa de futebol, mano. Tem que ter sido muito mal educado pela família pra ficar brigando por causa de futebol. cederam. O governo cancelou esse ideado, fizeram... O governo queria aumentar impostos, só que o povo foi pra rua. O povo não deixou barato, fizeram pressão, manifestações, até que cederam. O governo cancelou essa ideia ridícula de roubar mais as pessoas. Eu sei que hoje em dia existem protestos, mas, pô, convenhamos que é ridículo. Qual o sentido de você fazer um protesto e não poder levar cartaz? A ideia do protesto é justamente isso, você protestar, você mostrar sua opinião, sua indignação, só que não, você não pode. Você vai pra rua e ninguém sabe pelo que você tá lutando. E do outro lado, os protestos castrados. de esquerda são mais ridículos ainda, porque eles só defendem ideia merda e não tem força. Ninguém vai, ninguém gosta. Mas tá, eu só falei. Cara, pior que hoje em dia manifestação é uma parada muito cringe. Mas eu não falei da solução. Então vamos pra próxima pergunta. Qual é a solução? E aqui é importante eu ressaltar, tanto porque é o que eu acredito, quanto pra afastar o agente Pereira, que eu sei que tá vendo esse vídeo. Quando eu falo de protestar, eu não tô Oi, agente Pereira, tudo falando bom? pra você sair quebrando tudo, pra você sair Essa brincadeira. dando tiro pro alto. Calma, Calabreso. Calma aí, Toscaneto. A solução é não esperar eleição. Não espere um salvador. Não espere o político certo. A verdade é que o sistema não vai ser mudado, porque ele foi feito pra ser exatamente como ele está e foi feito pra se manter assim. Vocês acham mesmo que o Estado vai mudar, sendo que ele foi criado pra ser assim? Você acha mesmo que todos os parasitas que hoje mamam na teta do governo e do seu dinheiro roubado vão querer acabar com isso? Você acha que o político vai querer parar de receber 40 mil por mês? Pois Eles governam pra eles, né? É ridículo, mas é isso aí. Então, dito isso, eu vou te apresentar Isso que é algumas foda. saídas pra esse problema. A primeira delas é... eu não sei nem se eu posso falar aqui. Sim, pode. Ih, Ok, não, segundo não o diga, ChatGPT, então. a liberdade de expressão no Brasil não existe e eu sei que o agente Pereira tá vendo esse vídeo. Então o que eu posso falar aqui é pra você procurar meios legais F. para não pagar impostos. Eu estou falando de elisão fiscal. Atenção, Polícia Federal, elisão fiscal não é crime. Não estou incentivando ninguém a fazer nada além disso, ok? Calma. Ok, todos entenderam. Então vamos para a próxima solução, que é usar moedas descentralizadas, como o Bitcoin, por exemplo. Proteja sua riqueza da máquina inflacionária. E eu sei, talvez Tire você seu não dinheiro do goste Brasil. do Bitcoin por N motivos, você não queira. Então você pode usar o dólar, apesar de que eu ainda prefiro moedas que não tenham ligação com estados. Afinal, o estado pode causar inflação e todo aquele problema que a gente já sabe. E claro, junto com isso, se você puder oferecer trabalho ou oferecer pagamentos usando moedas fora do sistema, também será ótimo. Por exemplo, eu sou editor de vídeo e eu aceito receber um pagamento em Bitcoin tranquilamente. Pra mim é até melhor. Bom, a próxima dica é desestatizar sua vida. Escola, saúde, segurança, sempre que você puder, fuja do público. Fuja de serviço estatal. E é claro, não financie. A próxima dica é não fazer igual a maioria da população e ficar pedindo solução a quem cria o problema. O Estado é seu inimigo. Se você acha que suas compras do mês não O Brasil não tem solução aqui, só vai melhorar quando quebrar até o nível atômico. Sim. estão rendendo, não fica esperando ajuda de político, porque ele é o causador desse problema. Não seja dependente de auxílio, de bolsa, sei lá o que. E a próxima dica é boicotar aonde dói. Então, corte consumo de empresas parasitas. Por exemplo, existem muitas empresas aí que são financiadas, empresas privadas, tá? Não tô falando de estatais. Existem várias empresas privadas que recebem dinheiro do governo, ou seja, o seu dinheiro. Então não compre dessas empresas, não incentive. E eu vou citar as mais importantes agora. A primeira é espalhar a ideia da liberdade. Ensine outras pessoas, quebre o monopólio do discurso estatal. Tenta alertar as pessoas que estão próximas a você, tenta mostrar a origem do problema. Querendo ou não, você precisa fazer a sua parte, assim como eu tô fazendo aqui. E eu já vou aproveitar
para pedir a divulgação. Se você tá gostando desse vídeo, manda para algum amigo, algum colega que possa se interessar pelas ideias de liberdade. A última dica, e talvez a mais Se dependesse de mim, eu virava a primeira ditadora do Brasil. importante, é você evoluir como pessoa. Estuda. Esse papo de ANCAP não rola comigo, não. Adoro uma liberdade, mas esse papo de ANCAP não rola. Desenvolva uma habilidade, seja foda em alguma coisa e, é claro, não seja dependente do governo. Trabalhe de forma inteligente a ponto de você conseguir uma vida confortável, conseguir uma educação de qualidade pra você, pro seu filho, que seja. Porque, assim, é óbvio que eu vou falar, mas uma pessoa inteligente não é facilmente manipulável. Já vimos até políticos falando que pessoas pobres são mais fáceis de manipular. Então não seja uma delas, não seja massa de manobra. Que quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Isso é tudo que eu tinha pra falar. Brabo? Em resumo, a história mostra que o brasileiro já foi livre. O brasileiro já teve Imagina que a gente ditadora, aqui nessa live tem ordem. Aqui nessa live tem ordem. Se o Brasil fosse como a live, estaria tudo bem. senso crítico. E eu acho que estamos na era da tecnologia. Podemos ser livres novamente. Só falta a vontade, só falta o brasileiro acordar. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um like, se inscreve aí no canal. Queria agradecer aos membros do canal que, pô, me dão uma força gigante e me motivam a continuar produzindo esses vídeos. E lembrando, Eu pedi pra galera do YouTube se inscrever no canal. Se eu não pedir, pessoal do YouTube, se inscreve no canal, curte e comenta, viu? Muito importante pra mim. se você quiser Vocês aprender façam a editar isso. vídeos, igual eu faço aqui, e de quebra apoiar aqui o meu canal, eu tenho um curso de edição, o link vai estar aí na descrição. É isso. Eu espero que você tenha Brabo gostado, demais, espero cara. que tenha sido útil de alguma forma, e é claro que você tenha um Bem dia fabuloso. fabuloso. Podia- É isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Podia me ensinar a editar, né, velho? Gratuitamente? Calada? Que isso, cara?